Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio hoje no site, vambora. A esquerda global está perdendo cada vez mais e esse cara escreveu um artigo de porquê, né? Então, pra dar um contexto aqui, ele tá escrevendo especificamente sobre a derrota da Kamala Harris nos Estados Unidos, do Partido Democrata, mas lendo o artigo dele, eu achei que os argumentos são válidos pra esquerda global, né? Então, Quem é esse cara aí? O cara que escreveu esse Michael Bahrain, né, um primo, né? Bahrain. Ele tá Michael Bahrain. Ele tá escrevendo baseado nas estatísticas levantadas por um maluco chamado David Shor, que ele é um estatístico, aparentemente é um cara meio prodígio, assim, o currículo desse cara, tipo, parece que ele era, tipo, viajou pra China pra fazer competição de matemática, o caralho, enfim. Porra. E aí ele é o Head de Data Science no Blue Rose Research, né, que é uma firma de análise de dados e o caralho do Partido Democrata, sabe? E aí ele levantou uma série de estatísticas, então aqui tem elas também, mas aqui no artigo tem também, de por que a Kamala Harris perdeu a eleição nos Estados Unidos. Só que é isso, né? Dado que a política tá cada vez... O mundo, ele tá cada vez mais parecido, a cultura global, ela é muito homogênea entre os países, o que rola nos Estados Unidos acaba sendo muito transferível aqui pro Brasil, e eu acho interessante a gente analisar, porque algumas coisas que a esquerda meio que deixou a bola cair, e onde eles podem melhorar se eles quiserem ganhar mais eleições no mundo inteiro. Então, primeiro, né? Aqui tem vários pontos, e todos os pontos são embasados com gráficos, e vale a pena a gente passar um por um. Eleitores politicamente desinteressados estão se tornando mais republicanos, né? Então, isso é uma tendência que virou. Então, no Brasil, o voto é obrigatório, mas mesmo assim nem todo mundo vota. Então, por exemplo, perfil de pessoa que vota mais o cara um pouco mais rico, um pouco mais escolarizado vota mais velho vota mais do que mais jovem. Isso se aplica tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mas lá é mais forte o efeito porque lá o voto não é obrigatório. Então, por exemplo, a gente... Quando você tinha 16 ou 17 anos, você votou? Votei. Eu também. Eu tirei meu título de eleitor com 16 anos e 3 dias. Exato. Eu fiz a mesma coisa. Eu votei com 16 anos, sabe? Porque, porra, eu sou um filho da puta que tem um canal no YouTube pra discutir política hoje, sabe? Então eu sou uma pessoa muito interessada. Só que não é o Tava escrito, sempre teve escrito. Exato. E aí, no passado, as pessoas mais interessadas votavam mais na esquerda. E agora, não. E aí você pode pensar, será que no Brasil é a mesma coisa, sabe? Eu sinto que no Brasil, esse é um efeito que talvez não fique tão claro por causa do... Porque, o Brasil tem uma classe baixa que é muito fodida, que ainda vota na esquerda. Coisa que nos Estados Unidos, o lumpen proletariado americano, ele é bem pequeno, assim. E no Brasil a gente chega na fisiologia a ponto da corrupção. Então tem compra de voto maciça. Se tu perguntar pro cara que vende o voto dele em quem ele tende a votar, ele vai falar em quem compra. Que vai ser um cara de centrão, via de regra. Exato. E ainda tem o conceito de centrão, né? Que não existe nos países desenvolvidos. Exato. E que tem lugares que estão, numa gray zone, assim, tá, tem um candidato do União Brasil, digamos, uma suposição, tem um candidato do União Brasil que está comprando votos no interior do Mato Grosso. Existe isso, não sei. Aí o eleitor que vende voto, quando ele vota no candidato do União Brasil, ele vai falar em quem ele votou, ele vai falar que ele votou no centrão, ou ele vai votar que ele votou num pastor, sei lá, ou num empresário do agro. No Renatinho da borracha. Exato. Então, ia ser difícil categorizar, né? Exato. Mas isso é um desenvolvimento bem interessante, porque o motivo pelo qual os democratas eles eram mais fortes nos eleitores de propensão mais baixa era porque os democratas eram o partido da classe trabalhadora, sabe? Era o partido mais popular. Era o partido mais popular, era o partido das pessoas mais pobres. E isso inverteu. Tem um gráfico bem maneiro sobre essa porra, sabia? Que é da renda média do eleitor de cada presidente eleito. No Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cara. Aí um mapa, assim, se movimentando. Será que a gente consegue mostra achar? A inversão perfeita. Será que a gente consegue achar? Acho que sim, mano. Esse gráfico aqui mostra a relação entre a porcentagem dos votos entre pessoas mais pobres versus com educados, né? Não educados no sentido, você come de gráfico foi fácil. Você fala, por favor. Mas quantos anos de educação formal a pessoa teve? Exato. E aí, o Partido Democrata, em 96, você vê... E o gráfico vai ser sempre perfeitamente espelhado, né? Porque
Enfim. Complementar. Aí, em 96, quando o Clinton foi eleito, o Partido Democrata, ele ganhou a maioria dos votos das pessoas de baixa educação e de baixa renda. E aí foi mudando. Aí o Obama, ele foi mais forte ainda entre pessoas de mais baixa renda, sabe? Por quê? Provavelmente porque O caráter étnico da candidatura. o caráter étnico da candidatura dele e das condições socioeconômicas nos Estados Unidos. O Bill Clinton também ficou nessa posição para ele ser um candidato sulista, né? Então ele teve Os caras white trash, tipo, o J.D. Vance era o arquétipo de um eleitor do Bill Clinton, entendeu? E aí, o que aconteceu desde 2012? O Partido Democrata começou a shoot up de low education, low income, né? Então, baixa escolarização, baixa renda pra high education, high income, entendeu? Enquanto o inverso, né, naturalmente, aconteceu com o Partido Republicano. Então, isso aqui significa que nas eleições que estão mais politizadas, assim, que mais pessoas votam, o Partido Republicano performa melhor. Então, é o mandato popular, né? Meio que qual é o partido das massas? Literalmente inverteu. Por esse gráfico, literalmente, matematicamente. E aí, no Brasil, o lumpen proletariado, assim, a pessoa muito pobre, que vive de auxílio do governo, que se não fosse pelo auxílio do governo, ela estaria passando fome e tal, esse cara vai continuar votando no PT. Agora, o cara mais de classe média, eu sinto que se você excluir pessoas que ganham menos de um salário mínimo, sei lá, sabe? No Brasil. Então você pega só, tipo, classe C, B e A no Brasil, cara, eu imagino que uma coisa bem semelhante aconteceu, entendeu? Que, tipo, provavelmente a classe C, ela era lulista nos anos 2000 e agora a classe C é Bolsonaro pra caralho, assim. Mano, tem muita pesquisa interessante pra ser feita no Brasil, só que... a gente tem que ficar pegando as pesquisas americanas e conjecturando como seria no Brasil. Qual é o nome do nosso ídolo? O Andrei Roman. Andrei Roman, a gente tem que esperar o Andrei Roman agraciar a gente com uma pesquisa interessante sobre o Brasil. Exato. Mas ele não consegue trabalhar tanto, né, coitado? Exatamente. Ou seja, a consequência direta disso é que eleições com mais participação não beneficiam os democratas. Isso é uma parada bem específica dos Estados Unidos, que não é tão relevante pro Brasil, mas a ideia... um mandato popular. Mas a ideia é o seguinte, se todo mundo tivesse votado, o Trump teria ganhado por 5 pontos percentuais, sabe? E se só as pessoas que votaram em 2022 tivessem votado, a Harris teria ganho, sabe? Pelo menos o voto popular, né? Não necessariamente o colégio eleitoral. O colégio eleitoral. Mas por que tem essa diferença tão grande de 2022 e 2024? É porque 2022 não tem eleição presidencial. Ou seja, as pessoas prestam menos atenção na política. Enfim, continuando. A vitória de Trump se deveu em grande parte aos ganhos substanciais com as minorias raciais, tá? E aí vamos ver, tem um gráfico aqui. Esse gráfico, ele é bem interessante, que é como que mudou os votos em 2020 e 2024. Então, a eleição que o Trump perdeu pro Joe Biden versus a eleição que ele ganhou agora da Kamala, e de 16 para 24, né? Então, você vê aqui, o gráfico tá por raça, se a pessoa se considera liberal, se considera moderate ou se considera conservative. Então, por exemplo, os white liberals, né? Então, as pessoas de esquerda, de brancos, eles votaram 94% na Hillary Clinton em 2016, 95% no Joe Biden e 94% na Kamala Harris, que é o que você esperaria, né? 1% de machistas aí que não votam em mulher. Mentira, magia. Exato. Agora, você vê, entre os hispânicos moderados, 80% dos hispânicos moderados votaram na Hillary Clinton, 70% dos hispânicos moderados votaram no Joe Biden e 58% dos hispânicos moderados votaram na Kamala Harris. Ou seja, se você comparar 16 com 24... os hispânicos moderados perderam 23%. Sendo que a Kamala Harris, ela é, tipo, mulher negra, sabe? Enquanto a Hillary Clinton é, tipo, uma mulher branca, sabe? Aristocrata e tal. Enquanto a Kamala Harris, tipo, beleza, ela não é... a origem dela, até onde eu sei, não é pobre. Mas é, com certeza, mais humilde, assim, do que a Hillary Clinton, Pra sabe? quem não tá acostumado a política americana, é assim, tá? É identitarista nesse nível. Porque no Brasil não teria paralelo. Se eu fizesse um estudo Então, sobre mas o a parada- voto dos mas aí, japoneses no estado de São Paulo, não ia ser todo mundo votando no Kim Kataguiri. Então, não sei. Enfim. Provavelmente não. E a grande narrativa disso, eu só expliquei o gráfico pra falar. Cara, você vê aqui, entre os brancos, não importa a ideologia, não mudou nada entre 16 e 24. Só que entre todos os grupos minoritários, os democratas perderam. Então, entre os negros de esquerda, os democratas perderam 1%, entre os negros moderados, 3%, e os negros conservadores, 8%, sabe? E aí, entre os hispânicos, foi esse banho de sangue, assim, surreal, e até entre os asiáticos. O que isso significa? Significa que a política identitária não funciona pra ganhar voto de minoria. Categórico, assim. Que é... o Trump, ele é atacado como racista e tal.
o Trump, na base dele, tem elementos verdadeiramente racistas, sabe? Então, tipo, se você for racista nos Estados Unidos, você, via de regra, vai votar no Trump. A não ser que você seja, tipo, o cara uber racista, tipo, fã do Nick Fuentes, sei lá. Que aí você, sabe? Aí você vai votar em quem? Sei lá, porra. Você não vai votar. Exato. Mas via de regra, os racistas eles vão votar no Trump, sabe? Perfeito. E mesmo assim, isso não tá convencendo as minorias a não votarem nele, sabe? Sim. O que bota em xeque é essa ideia de você... será que política identitária consegue voto de minoria? Aparentemente não, né? Repele, na verdade, né? Talvez a sensação de ser desagrupado ou você ignorar a distinção entre, tipo, bom e mal, né? É tipo... Se tudo é a perspectiva de que tudo é identitário, né? Tudo é centrado em raça, identidade sexual... Gênero. Ou gênero... E aí, todas questões como, tipo, certo e errado são relativizadas, elas perdem relevância diante desse contexto racial. Então, tipo, um cara que às vezes é um lunático, né? Um bandido, um assassino, mas ele tá blindado. Blindado não, mas ele se identifica com um determinado segmento ali, étnico, sexual, de gênero, etc. Pô, não, beleza, esse cara tá tranquilo, ele é a vítima, coitado. Talvez isso não agrade tanto essas populações conservadoras. Essas populações... Até moderadas, né? Eu até tenho uma curiosidade, sabia? Porque o que esse cara chama de white liberal... ele tá falando da mesma coisa que é um Asian liberal ou um Hispanic liberal, tá ligado? Então, eu imagino que a pesquisa deve ser tipo... Você se autorreporta, sabe? Cara. Você fala, qual é a sua raça? White. Qual é a sua ideologia? Liberal, sabe? E aí você diz em quem você votou. Porque até o que seria um esquerdismo hispânico... Cara, é bem conservador, entendeu? Pode ser bem... Em alguns aspectos, né? E em alguns aspectos pode ficar bem conservador muito rápido. Então, porra, é isso, né? Meio que essa política de diversidade ela é pautada meio que pro white liberal e ela não funciona para outras inclinações, talvez, né? Outras recortes assim, né? Então... Exato. Então, enfim, aí tem esse outro gráfico. Mas a ideia é, tipo, essas políticas identitárias funcionam bem para pegar o voto do eleitor da Tabata Amaral. O eleitor de uma pessoa mais normal não funciona, sabe? Por mais que ele seja diverso, o cacete A4. Isso era sobre migração, né? Mas isso aqui eu acho bem pouco relevante pro Brasil, porque a parada de imigração não tem no Brasil, entendeu? Que é tipo, quanto mais imigrante tem num condado... Aí tem uma linha aqui que eu não sei o que ela significa, entendeu? Tipo, as cores estão muito curiosas, assim, sabe? Por que discriminar Irish, Italian e Polish, sabe? Sei lá, cara. Belo gráfico aí, parabéns. Exato. Mas o fato é, quanto mais imigrante teve, supostamente mais os republicanos... Mais swingou pros republicanos, sabe? Mas isso é irrelevante pro Brasil, então foda-se. Porque não tem imigrante na porra do Brasil. Ninguém quer vir morar no Brasil. No Gubaral. Eleitores jovens também parecem ter se inclinado fortemente para Trump. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes, né? Então, isso aqui é o gender gap. Então, a diferença entre os sexos... se eles votam nos democratas ou nos republicanos, é que você vê. Mas, enfim, tem um também da idade como um todo depois, né? Eu acho que esse cara vai entrar nisso. O que esse gráfico aqui fala é o seguinte. Quanto mais alto é o gráfico, mais as mulheres apoiam... Mais tem um delta entre o apoio que as mulheres têm pros democratas, que é a esquerda, versus os republicanos. Então, para as mulheres... Entre os jovens, as mulheres são muito mais de esquerda do que os homens. O que é uma coisa que a gente já reportou várias vezes. Quanto mais velho você vai ficando, isso meio que vai diminuindo, até que as pessoas muito velhas, nego de 75 anos, a diferença é quase nula, né? Então isso depois aumenta de novo, né? Que hilário. Cara, mas a parada é tipo, a pessoa que tem 95 anos, é tipo, mano, deve ser 3 malucos no Arkansas, tá ligado? Tipo, quão relevante essa porra é, sabe? Enfim, aí, além disso, na próxima eleição esse cara vai estar morto, né? Então, beleza, isso aqui comprova uma coisa que a gente já viu, porra, várias vezes, que é tipo, cara... Pessoas mais jovens estão ficando mais polarizadas com relação a sexo. Beleza. Aí continua. Os democratas, eles têm um problema em questões, né? O que são questões? Questões são os issues, que são os que os americanos falam. Então, nas políticas públicas, basicamente. E aí, esse gráfico é um gráfico bem interessante. Ele, no eixo horizontal, é quão importante as pessoas consideram, sabe? Então, por exemplo, aqui as coisas mais à direita são o que os americanos consideram mais importante. Então, custo de vida, a economia, inflação, são as coisas que os americanos consideram mais importantes. E no eixo vertical, é se eles confiam mais nos democratas ou se eles confiam mais nos republicanos, né? Então, por exemplo, questões LGBT tá lá em cima. Por quê? Porque os eleitores confiam muito mais nos democratas para lidar com questões LGBT
do que nos republicanos. Só que tá lá na esquerda. Ou seja, em média, os eleitores americanos não ligam muito pra isso, sabe? Eles ligam muito mais pra custo de vida, economia, inflação, etc. E qual é a coisa curiosa? Cara, o lado... Esse quadrante aqui, que é o quadrante os democratas estão certos e eu ligo, tá praticamente vazio, né? E ele tá todo... coisa que tá borderline. E tá tudo na fronteira, entendeu? Enquanto as coisas mais importantes, os republicanos estão dando um banho absurdo. Então, as pessoas confiam mais na direita pra lidar com a economia, com custo de vida, com inflação, com crime, sabe? No Brasil, isso aqui provavelmente estaria bem mais pra direita também, sabe? As pessoas, confiam mais nos republicanos pra lidar com segurança na fronteira, que é uma porra específica pra lá, sabe? Com todas essas coisas. E os democratas, eles estão muito pouquinho... Estão fora do X da questão, né? Na vantagem em saúde pública, basicamente, que é healthcare e Medicare, saúde pública. Em housing. Housing tá na lista, né? Tá perfeitamente no risco, assim, entre os dois. E saúde mental, que isso aqui deve ser um artifício estatístico curioso, assim, porque... Difícil. Desculpa, mano, mas até que ponto essa porra realmente é uma questão política, né? Sabe? Eleitoral, assim. O que o governo pode fazer? Mas o fato é, cara, assim como no Canadá, na Europa, no mundo inteiro, os governos, que têm sido mais de esquerda do que a oposição, cara, a população só não confia neles pra, lidar com as questões que vai melhorar a vida deles, sabe? Questões de verdade. As questões de verdade, que é tipo economia, sacou? Tipo, o que o Lula tá fazendo pra melhorar a economia do Brasil? Meio que nada também. O que o Lula tá fazendo no geral, né? Sim. Mas, tipo, o que ele tá fazendo? Tá aumentando o gasto público, beleza. Isso faz com que o PIB aumente, mas cadê o dinheiro no bolso das pessoas? Aqui no Rio de Janeiro não tá chegando no bolso de ninguém, né? Pé de meia tá chegando. Mas aí tá aumentando imposto, sabe? Aí tá botando mais regulação ambiental, que é uma coisa que atrapalha o crescimento econômico. Exato. Tá mostrando que o campo da esquerda tá se tornando irrelevante diante dos problemas do mundo. Exato. No caso da democracia americana tá muito claro, né? Porque o amigo, que é um mestre de estatística e de desenhar gráficos bonitinhos, deixou bem claro. Mas a ideia é que os democratas só não apelam mais pro que realmente as pessoas importa. acham importante. Então você vê, os principais issues aqui dos democratas questões LGBT, mudança climática, meio ambiente, aborto. Porra, nada disso é realmente tão importante assim, sabe? A gente tá nem falando pra gente, pro eleitor médio. Pro eleitorado em geral. Cara, se eu fosse fazer esse gráfico, eu ia botar, mano, crime é basicamente a única coisa que me importa. Sabe? Aí você votaria em eu não sei, né? Porque no Brasil... Não, o crime tá aqui. Exato. No Brasil, você confia mesmo mais na direita do que na esquerda pra lidar com crime? Eu não confio na esquerda pra lidar com crime. Mas a direita tá mal também, né? Vídeo Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas isso aqui é uma coisa global muito interessante e no Brasil eu acho... Tem um espelho razoável. Seria razoável, sabe? Porque sabe, tipo, futuro... Pensa no futuro da esquerda. Se forem pessoas tipo a Tabata Amaral e o cacete A4. Em quem você confiaria mais pra melhorar a economia? Na Tabata ou no Paulo Guedes, tá ligado? Sacou? Que é tipo, o Paulo Guedes é o cara que vai influenciar o pensamento econômico na direita nas próximas décadas, sabe? É tipo, quem você confia mais na Tabata ou no Javier Milei, tá ligado? Mas tem um paralelo interessante que, por exemplo, temas como Cost of Living, the Economy e Inflation, eu associo mais ao Lula do que ao Bolsonaro. Eu acho que o eleitor médio também faria essa associação, sabe? Em termos de qualidade de vida, viver bem, comer picanha, né? O Lula é muito forte nesses temas. Coisa que seus sucessores, eventuais sucessores, não serão. Exato. Exatamente. Isso aqui foi uma coisa muito importante que caiu pros republicanos, porque o governo do Joe Biden, especificamente, foi um governo que teve uma inflação... A inflação mais alta em 40 anos, talvez, desde a época do Jimmy Carter, assim. Sabe? Mas Mas o fato é, a gente sabe, for a fact, que as políticas públicas do Lula são uma merda pra inflação, pra economia e pro custo de vida, sacou? Hoje você vê um bando de gente fazendo demagogia com o preço do café e o preço do ovo. Talvez essas coisas baitem o Lula ainda com certeza, com certeza. É o que tá acontecendo, na verdade, né? Dá pra explicar só com isso aí a decadência do apelo do Lula pro voto popular. Aqui tem um gráfico bem parecido também do apoio para as políticas públicas da administração do Trump. Então, você vê, tem mais coisa no cantinho vermelho do que no cantinho azul. Beleza. Aí continua. Os democratas devem lidar com o fato que os Estados Unidos são um país de centro-direita. Eu diria que o Brasil é muito parecido com isso também. O Brasil né? tá mais à direita do que os Estados Unidos, provavelmente. Em termos de costume e hábito, assim.
Exato. Então, por exemplo, 40% do país se identifica como conservador, 40% é moderado, só 20% é liberal. Às vezes, 25% é liberal. Enfim, aí eu vi a entrevista desse cara no New York Times também. Aí ele fala que, não quer dizer que em todas as questões, necessariamente, os democratas, o povo discorda dos democratas, mas, no geral, assim, o povo se identifica como mais conservador. E o mais interessante, na entrevista, esse cara faz esse ponto bem fortemente, que é os democratas, no final da campanha da Kamala Harris, eles fizeram uma campanha muito sobre... nós temos que preservar a democracia americana, preservar as instituições. O Trump, ele é contra a ciência, ele é contra as universidades, ele é contra... o cacete A4. E nós vamos defender tudo isso. Mano, os americanos estavam tipo, brother, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu quero major change, eu quero grandes mudanças. E aí, o Partido Democrata ficar nessa posição, tipo, não, nós somos os grandes defensores das instituições, é meio que uma posição perdedora. E, se isso é perdedor nos Estados Unidos, que tem verdadeiramente instituições sólidas, né? De pelo menos 250 anos, se você não contar todo o legado inglês dos Estados Unidos. Cara, que instituições o Brasil tem, assim, que o povo vai querer defender tanto, sabe? A Constituição de 88. Exato. A aclamada, a amada. Exato. Ou seja, se isso é ruim pros democratas nos Estados Unidos, no Brasil, então, esse papinho de... Não, nós temos que preservar a democracia e tal. E, eu não tô falando de forma alguma que eu acho que a democracia não tem que ser preservada. Eu acredito que ela tem que ser preservada. Só que como discurso político, isso não motiva as pessoas. As pessoas são motivadas por... Cara, quero que a minha vida mude para melhor, entendeu? E, isso quer dizer que você vai ter que fazer mudanças institucionais? Assim seja. Que seja. Sabe? Cara, eu sinto que tem um pouco de uma frustração, meio que um marasmo, assim, pós-final da Guerra Fria, e as pessoas estão esperando que a vida melhore, de fato, depois desse triunfo, e ela meio que digitalizou, o pessoal até ficou mais rico, as coisas ficaram mais caras, ficou mais desigual, algumas coisas ficaram mais inacessíveis. Não melhorou, né? Eu sinto que existe fome por mudança, assim, no underbelly da sociedade. Se tem lá nos Estados Unidos, que eu não esperava esse resultado aí pra mim, caralho, surreal. Cara, no Brasil, então, me desculpa. Exato. O povo tá tipo... beleza, o Lula 1 foi muito bom, a economia realmente porrou, mas desde então, e aí, tá ligado? Tá andando de lado, né? Não, foi o Lula 1 que foi um... breve suspiro, que antes também teve uma década inteira de depressão, né? De tristeza. Exato, agora... Não, nós vamos defender o papel do Congresso brasileiro. O Supremo Tribunal Federal é tipo... Bro, algo me diz que o brasileiro médio realmente não tá nem aí pra essas coisas, sabe? Erradamente, em muitos casos, mas... Enfim. Para entender mais como o eleitor médio pensa. Exato. Né? O apego à nossa Carta Constitucional. A Carta Magna. Doutor Ulisses Guimarães, seu legado. Pois é. Bro. Aí continua. A ideologia é importante, então o eleitor liga pra ideologia. E eles acreditam que os democratas são muito liberais. Liberal entenda de esquerda, tá? Que na anglosfera, liberal significa de esquerda, basicamente. Literalmente esquerdista. Sim. E aí, cara... Enfim, aqui tem a estatística, né, que é... Relativo suas crenças. Você acha que como você acha que a Kamala Harris... Como você responder essas perguntas sobre a Kamala Harris? Ela é mais de esquerda do que eu? É próximo das minhas crenças? Ela é mais conservadora do que eu? Ou não tenho certeza? Você vê. Até as pessoas que votaram na Kamala Harris... Cara, 24% acha que ela é meio que de esquerda demais, assim, entendeu? Então, o povo que votou no Trump, isso não se compara. Mas no overall, é tipo 50% dos americanos consideram que ela é mais liberal do que... É 2-1, né? Tá meio desajustado. Aí o ideal era tem uma proporção ali, cada um com 17%, né? A Kamala viu um pouco pra ficar um pouco menos liberal, né? Exato. E com relação ao Donald Trump, é só 40% acha que ele é mais conservador do que ele, sabe? Enquanto 33% acredita que o Trump, ele é mais... Ele é, tipo, mais próximo da visão que a própria pessoa tem sobre a política, entendeu? Então, o Trump, ele tá mais perto do que o americano médio quer do que a Kamala Harris. E no Brasil, você acha que se perguntasse, tipo, o Lula é mais de esquerda do que você ou não? Eu sinto que em questões econômicas, talvez o Lula fosse bem próximo, assim, do que o eleitor econômico... Do que provavelmente sim. O eleitor médio, assim, de classe média abaixo e tal, quer. Agora, em outras questões, seria ridículo, assim, tipo... O Lula, ele é mais... ou menos esquerda do que você em termos de crime. Sendo que o brasileiro médio ia ficar tipo, meu irmão em Cristo.
O Átila Uno é mais de esquerda do que eu em termos de crime, sabe? Mas essas pautas mais de costume, né? Mais identitárias, o Lula é alheio a isso, né? Sim, mas Ele o é campo negligente a... Mas o campo dele acaba ficando junto, né? A proposta lá do pena justa, que era uma proposta de diminuir pena de bandido, basicamente. Mas se fosse o governo Lula, aí realmente, eu acho que ia ser... Mas o futuro da esquerda, dado, né, que a gente já falou isso várias vezes, a gente tem sido um tema menos recorrente. A morte inevitável e cada vez mais próxima do presidente Lula. A morte de todo mundo tá cada vez mais próxima, né? A do Lula. A do Lula é até 30, brincadeira. Cara, ele vai morrer. E aí quem substituir ele, sabe? Tabata. Mano, se for a Tabata, Salve, fudeu, Tabata. assim. Hã? Se for a Tabata, fudeu. Fudeu, mas eu não acho que... Enfim. Não vai, né? Eles vão passar por uma crise, mas... Do caos emerge um campeão. Não que eu esteja torcendo, né? Mas... Vai emergir. Enfim. E é isso. Deixa eu passar aqui no tweet também, para ver se tem algum gráfico que o Mano colocou aqui. Ah, é. Vamos lá. Da mesma pesquisa do David Shore, levantou outras estatísticas interessantes que o Mano do TikTok... Desculpa, o Mano do Substack não pegou. Mano, o TikTok é a próxima notícia que só vai estar disponível no site. Entendeu? Exato. Então, aqui você vê o apoio dos candidatos pela fonte que a pessoa usa para conseguir notícias, né? Então, se você é uma pessoa respeitável, né? Você consegue suas notícias através da televisão, né? Do broadcast. Você vota em quem? No Joe Biden, na Kamala Harris, é claro. Agora, se você consegue a sua fonte no Facebook ou no Twitter, você já não vota tanto na Kamala Harris. Então, o relevante aqui é isso tá acima ou abaixo de 50%, sabe? E o TikTok deixou as pessoas mais republicanas desde de 2020, entendeu? Mas o mais interessante desse gráfico é, tipo, se você pega suas notícias pela internet, você é mais republicano. Se você pega suas notícias pela televisão, você é mais democrata. E o TikTok, que é bem jovem, é meio a meio, né? Exato. TikTok, pô, é inacessível pra quem tem 60 anos, via de regra, tá? 60, 50, Cara, 40. se botasse o YouTube aqui, eu acho que ia ficar mais de direita, assim. Porque o YouTube é giga masculino num nível, assim, das pessoas, você não sabe, né? Onde você tá aqui agora é uma festa de salsicha total, assim, né? Exato. No canal, especificamente, nem tanto, eu acho. Muito tempo que eu não vejo essa estatística. Sim. Mas Porque o nosso canal, ele tem um diferencial que, né? Tem um apelo muito grande pro público feminino. Brincadeira, desculpa. Tô falando com a minha namorada. Acho que tem 15% de mulher assistindo, mais ou menos. Então. Pois é. Enfim. Aqui tem o mesmo gráfico da diferença dos sexos. Paredão de texto. Cara, puta, tinha um gráfico muito bom que ele falou na entrevista do New York Times dele que mostrava como que, entre os mais jovens, as pessoas de 18 anos votaram muito no Trump, assim. Muito. Mas eu tenho minhas dúvidas até que ponto eu vou conseguir catar isso. Deixa eu ver se eu acho na própria página dele, cara. Cara, eu acho que o Novos Clássicos Show deve ser o canal que mais mostra gráfico no Brasil. Sim. Provavelmente. Porque, Gunners por gráfico. cara, a parada é, mano, se você tá falando de uma estatística e você não tá mostrando um gráfico, é porque você é retardado, assim, morra, entendeu? Sim, Enfim, David Shore, infelizmente, não colocou isso no Twitter dele. Mas na pesquisa mostrava como que, tipo, da mesma forma que esse gráfico aqui, você vê que tem os jovens estão numa forma, aí muda para as pessoas de 30, 40 anos. Aí as pessoas de 50 anos muda de novo e depois pro mais velho sobe. Tinha um gráfico igual que era pro apoio pro Trump, sabe? E era o seguinte, quem apoiava o Trump era nego da geração X, os boomers e os mais velhos apoiavam a Kamala, os millennials apoiavam a Kamala, e a geração Z, quanto mais jovem você ficava, mais descaralhado ficava pró-Trump, sabe? Chegava no nível de até entre mulheres o Trump vencer 18 anos. Que é muito impressionante. Enfim, achei aqui o gráfico na matéria do New York Times. Você vê quantos % das pessoas por idade e por gênero e raça votaram no partido democrata, né? Então, quanto mais alto, mais essa demografia específica votou no partido democrata. Então, e aí no eixo X tem a idade. Então você vê claramente, tem o gráfico, ele parece um camelo, assim, sabe? Então as pessoas, os millennials, assim, de 30 e tantos anos, em média, para todas as demografias, votaram mais no Partido Democrata. E as pessoas de uns 70 e blau anos, ou seja, os boomers, votaram mais no Partido Democrata. Agora, galera de 50, principalmente 50 anos, assim, votou em peso pro Trump, sabe? Gen Xers, né?
Exato, a galera de geração X. E a geração Z tá muito forte pro Trump, sabe? Entre homens. Caramba. A demografia mais forte de todas pro Trump foi homens de, tipo, 18 a 20 anos. Brancos, né? Aí você vê, mulheres brancas, que é essa linha aqui que ela é bege e ela não é pontilhada, votaram menos na Kamala Harris do que no Trump, sabe? O que é surreal, assim, se você pensar bem. Homens negros votaram mais no Trump do que na Kamala Harris, os homens mais jovens, de 18, 20 anos, que é incrível. E aí mulheres negras ficam um pouco menos expressivo, mas mesmo assim, as mulheres negras mais jovens, elas votaram menos no Partido Democrata do que as mulheres negras mais velhas. Isso que é um gráfico surreal, assim. Caramba. Vale a pena... aí você pode estar em casa... POC é... Person of Color. Eu não sei o que significa. Étnico. Igual nos Estados Unidos existe esse conceito de non-white. Exato. Enfim. Cara, isso aqui, pra mim, é interessante porque você aí pode estar pensando, não, impossível, cara. Pô, todas as mulheres jovens que eu conheço são muito de esquerda e tal. É porque elas provavelmente... Você assiste o nosso vídeo, os nossos vídeos, cara, você é um cara mais escolarizado, assim, entendeu? Você gosta de ver vídeos que só ficam falando sobre gráfico, sabe? E aí, realmente, as mulheres mais jovens, mais escolarizadas, elas são mais democratas mesmo, elas são menos trumpistas. Mas, na média, nos Estados Unidos, isso não tá se mostrando o caso, entendeu? Então, tipo, o paralelo disso pro Brasil é as mulheres, em média, também, cara, mesmo elas odiando muito o Bolsonaro, talvez quando o Bolsonaro passar, quando vier o Tarcísio, ou vier um outro cara de direita, a esquerda vai deixar de ter esse apoio maciço das mulheres, pelo menos nas mulheres entendido amplamente, né? Não só as mulheres mais escolarizadas, que aí, de fato, as mulheres mais escolarizadas vão continuar sendo de esquerda for the foreseeable future, assim, sabe? Não tem nenhuma tendência, inclusive tem uma tendência de ampliar, na verdade, né? Sim. Mas, cara, o resumo dessa pesquisa toda é tipo, cara, os democratas estão fudidos, assim. Nos Estados Unidos, os democratas estão fudidos. Eles estão mal de todas as formas. Claro que tudo pode virar, que pode ter sido uma coisa específica do Trump, sabe? Que, Trump é um cara muito carismático, e aí quando for a próxima pessoa, seja o J.D. Vance, seja outra pessoa, aí muda. Porque 10 anos atrás, os democratas estavam tipo, nós vamos ganhar para sempre, os negros votam 95% em nós, os latinos votam 70% em nós, só que era por causa do Obama. E aí o Obama... Demographics is destiny, né? Exato, ele falava, demografia é destino. Só que tudo mudou porque o Obama não é mais presidente. Talvez a mesma coisa aconteça com o Trump. Mas, no geral, tem gráficos que não são tão específicos relacionados ao Trump, né? Então esse aqui é um dos mais importantes, que é sobre as questões, as políticas públicas que, mano, estão mal, mano. Cara, a esquerda tá mal no mundo inteiro, cara. Tá mal nos Estados Unidos, tá mal na Europa, tá mal no Canadá, tá mal no Brasil, provavelmente também. O vento que bateu no campo da esquerda foi anti-eleitoral, né? Foi ruim para as ambições eleitorais. E aí eu acho que naturalmente a direita ocupou esse espaço, assim. Eu acho que o Trump realmente, com toda a parte negativa também que vem dele, mas, cara, porra, ele é carismático, cara. Cara, ele é engraçado, entendeu? Ele poderia facilmente ser um humorista, assim. Poderia. E ele produz esse tipo de momento icônico, que você também não consegue negar. Ele tomando tiro, ele no McDonald's, ele o caminhão de lixo, a comunicação em torno dele melhorou muito. E ele apela pro cara comum, cara não escolarizado, até pro cara escolarizado eu consigo imaginar alguém rindo, tipo... Cara, eu não sei, só é a coisa mais engraçada do mundo, assim, algumas coisas que o Trump faz e você não consegue não se desarmar, pelo menos, sabe? E aí é isso, se as próximas gerações de republicanos vão conseguir ter esse ar de Trump, eu não sei... Não tem ninguém que eu vejo que é óbvio. Não é o Marco Rubio, com certeza. Não. Ele é chato. Até o próprio J.D. Vance não é engraçado, apesar de ser mais carismático que o Marco Rubio, também não, entendeu? Quem é? Não sei, mas... Exato. Mas enfim, e outra coisa que eu achei bem interessante, que mostra na entrevista do New York Times, que se você quiser pesquisar aqui, ó, é isso aqui. Democrats need to face why Trump won, né? Democratas precisam encarar por que o Trump venceu. Esse cara é o tal do David Shor. Enfim, e aí ele fala que... Deixa eu pausar essa porra. E aí eles falam que, tipo, os eleitores democratas, eles querem big change, ou seja, querem mudanças, e eles querem que o Partido Democrata fique menos de esquerda, sabe? Só que isso é bem engraçado, né? Porque, tipo, se você quer big change e você quer que fique menos de esquerda, bro, você só é de direita, entendeu? Você não quer centro. Se continuar o status quo tá uma merda.
E você também não quer esquerda. Pô, você quer direita, é isso que você quer, entendeu? Só que você tá apegado ao Partido Democrata por qualquer motivo que seja. E eu acho que a mesma lógica se aplica no mundo inteiro, sabe? Eu sinto que, mano, a esquerda tá passando por maus bocados, mano. A esquerda tá fudida. Eles foram muito hegemônicos por bastante tempo. Por muito tempo, né? Mas, cara, talvez se você for de esquerda aí, é tipo, brother. Foi o consenso global, eu acho, né? Foi. Consenso pós-91 era bem de esquerda, bem left-leaning. Exato. Assim. Talvez se você... Cara, não é Projeto de nada, globalização era de esquerda. Eu fico pensando, cara, puta, se eu fosse um político de esquerda, o que eu faria, mano? Teria dificuldade, cara. Eu acho que dá pra você resolver a porra do... Sei lá, no Brasil você consegue resolver a merda do crime sendo de esquerda também, sabe? Agora, tipo, suas propostas de economia, todas elas são furadas, entendeu? Eu acho que pega mais a questão dos costumes, assim, veja. Por mais que ali não tenha... É um Mas a apego economia exagerado. pega também, cara. Eu Não. acho, sabe? Que é isso aqui, é tipo, the economy, cost of living, inflation. Porque essas coisas que a esquerda ali, que é climate change, the environment, sei lá Então. o quê, isso é meio que anti-econômico, sabe? Cara, sim, só que eu acho que isso é um pouco também de só attention span, sabe? Tipo, você tem uma plataforma, cara, tu não consegue tratar tudo. E aí, dado que o foco tá muito em, porra, questões LGBT, sabe? Nem que você dê, se você der 5% do tempo da tua plataforma pra isso, cara, 5% de tempo você tirou de uma pauta que é verdadeiramente importante, sabe? Que o povo médio realmente liga, né? Exato. Desculpe, né? Que o eleitorado americano tá particularmente engajado com. Então, pô, 5 minutos que você entrega pra questões de gênero são 5 minutos que você tira de custo de vida. Eu não acho que, tipo, o Joe Biden, inclusive, fez um governo, inclusive, tecnicamente elogiado, né, pela economia, né? Teve aquela parada lá do Bidenomics, eu não entendo tanto assim. Inflation Reduction Act. Enfim, né? Foi tecnicamente elogiado, mas eu acho que é mais uma questão de ênfase, cara. Meio que todo mundo sabe meio que o que quer, entendeu? As pessoas querem prosperidade nesse momento. Sim. E aí, pô, se você gasta o seu tempo dando plataforma pra outras questões, porra... Você vê, por exemplo, race relations, né? Então a questão racial também tá muito baixo aqui, cara. Sabe? É climate change. Tá muito baixo. Tá. Sabe? Tudo que o pessoal liga tá muito baixo, mano. Então... No Brasil deve ser pior ainda. Isso é uma coisa Exato, deve ser pior ainda. E isso é uma coisa engraçada, porque... Depois da derrota da Kamala Harris, eu vi muito democrata, assim... E quando o Boulos foi derrotado, as pessoas falam a mesma coisa, que é tipo, cara, o Boulos foi derrotado porque ele se moderou. O Boulos, ele tinha que ter sido mais radical. Eu fico tipo, cara, mano. Eu acho que não. Eu acho que o Boulos tinha que ter sido menos radical. Ele tinha que não ser o Boulos, tá ligado? E a Kamala Harris é a mesma coisa. Tipo, não, eu vejo os caras democratas assim, meio Bernie Sanders falando, nossa, ela tinha que ter falado sobre taxar em 1% todas as fortunas acima de 1 bilhão. Tipo, cara, eu não sei se os americanos realmente gostam dessa porra, entendeu? Tinha que falar de grandes problemas de redistribuição de renda, babá, tipo, bro, não sei, sabe? Tem gente que diz que o Lula não tá sendo radical o suficiente também. Que ele deveria estar sendo pressionando mais os bancos e o setor especulativo da Faria Lima. Tem gente que acha isso. Claramente, quem é especialista no assunto não acha, né? Porque, cara, inclusive o Boulos fez aquela live com o Pau Marçal, né? Não daria pra ele ter jogado mais pro centro depois daquilo. Exato. Mas, enfim. Se você for de esquerda, comenta aí o que você acha que o seu campo tem que fazer. Qual e, pelo amor de Deus, não fala, temos que radicalizar mais, porque... O povo quer o fim da burguesia. Não, isso é só fantasia, mano. Calma. Exato. Calma. E no site, né, a gente vai falar sobre um outro motivo que pode ajudar a entender por que o Partido Democrata tá indo pro saco, né? Exato. Então, tem esse mano aqui, que é um dos maiores influenciadores do Partido Democrata, tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, 500 mil, e ele foi cancelado por dar em cima de mulher. E a gente vai falar sobre isso no site, então entra lá se você quiser ver. Valeu. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br, que a gente botou um episódio extra. Esse foi sobre a feminização do Partido Democrata. E o grande escândalo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos agora, né? Exato. E não só do Partido Democrata, né? Dos partidos de esquerda no mundo inteiro estão passando por um processo muito semelhante. E o fato que, por consequência, os garotos jovens estão ficando mais de direita, né? E como que isso é meio que ruim pra todo mundo. No site você pode virar membro, por R$8 você tem acesso ao nosso programa de perguntas e respostas, que a gente faz de 2 em 2 semanas, e por R$25 ao NC Plus, que você não só financia mais o nosso trabalho, mas tem acesso a discussões mais filosóficas. A sua última discussão foi sobre... O livro Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, um dos meus livros favoritos. Eu fiz um episódio de 45 minutos, contei a história, contei o contexto, expliquei exatamente... Aí inventamos juntos, né, nós, um conceito chamado subsolo, e a gente explicou como chega e como sai.
Então ficou bem legal, o pessoal tá elogiando bastante. Só R$25, pessoal, pô, baratinho. Pô, baratinho. Pra você ajudar o nosso trabalho. Mas fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. E é isso, pessoal, valeu. Valeu.